E aqui em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos, né? O povo de Israel, eles tinham um costume muito feio, né? Quando Miguel apronta alguma coisa, eu falo: nossa, Miguel, que feio, meu filho, que atitude feia, que comportamento feio, né? Israel era como um menino, porque ora Deus levantava juízes, profetas, reis, que se voltavam para Deus, e o povo também se voltava para Deus. Só que bastava um desses profetas, um destes homens que Deus levantava, e o povo de Israel rapidamente voltava a cometer as mesmas ações, os mesmos pecados. Rapidamente se voltavam contra tudo aquilo que tinham aprendido. Isso fica de exemplo para nós, né? Toda a história do povo de Israel. Israel é um povo murmurador, que ora via Deus abrindo o mar vermelho, ora via os milagres de Deus, e do nada, assim como que num piscar de olhos, se desviavam dos caminhos do Senhor. Moisés ali com o povo, orientando o povo, falando com o povo, ensinando para o povo vendo os milagres de Deus através da vida de Moisés. E aí Moisés resolve subir o monte, e estava bom lá em cima, demorou um pouquinho, e o que o povo fez? Levantou um bezerro de ouro. Olha como que o povo era desafiador, porque eram inconstantes, mesmo vendo os milagres de Deus. E quando, passei a servir o Senhor de verdade, ainda na juventude, servindo ao Senhor, eu vivia orando: Deus, eu quero ver milagres, eu preciso de milagres, eu quero ver milagres, eu preciso sentir milagres. Mas quando eu ia para a palavra de Deus, eu via que o povo de Israel tinha os milagres de Deus, mas mesmo assim se afastavam da presença de Deus. Então milagres não lhes eram o suficiente. Os fatos, os relatos do poderio de Deus sobre a vida deles, e eles eram tão obstinados, tão duros de coração, que Deus falou assim: fica tranquilo que eu vou matar todo mundo de 20 anos para cima, só vou poupar José e Caleb. Mas por quê? Porque o pessoal era ruim, tinha um coração ruim, e mesmo vendo os milagres de Deus, ainda insistiam em se voltar contra Deus, ainda insistiam em desagradar a Deus. E Ezequiel, um dos profetas a qual Deus levantou para repreender o povo, ainda no cativeiro, e Ezequiel falava aquilo que Deus lhe ordenara. E hoje nós vemos uma época em que muitos se intitulam ser profetas de Deus, falam, dizendo: Deus assim falou, Deus assim proferiu. Mas nós devemos guardar em nosso coração de que tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus tem para nós, já está na sua palavra. Ora, aqui mesmo em Ezequiel, no capítulo 14,
ele alertando, dizendo para o povo, Deus já havia falado com o povo. Então vem como um alerta, como um aviso, para que possamos acertar os nossos caminhos, para que retornemos à sua presença. E aí os anciões de Israel chegavam, os maiorais, os senhores, de respeito de Israel, chegaram até Ezequiel para lhe questionar a respeito do que palavra é essa, que profecia é essa que você está falando. E assim, quando eles se chegaram até diante de Ezequiel para lhe questionar, antes que eles falassem qualquer coisa, o Senhor já chegou para Ezequiel e falou assim: olha, o coração de vocês estão distantes de mim, o coração de vocês estão voltados para os próprios ídolos que vocês levantaram. E aí eu pergunto para mim, para nós que aqui estamos, quantas vezes nós já chegamos diante de Deus com os próprios ídolos no nosso coração? Aí você fala: que isso, Rafael? Não, ídolo, aquela Ave Maria cheia de graça, aquela santa? Não, aqui ele fala de ídolos no coração. E quantas vezes nós não chegamos diante de Deus, já questionando a Deus: Senhor, mas Tu não és Deus da prosperidade? Porque eu estou passando dificuldade? Ou Tu não é o Deus que cura porque eu estou enfermo? Tu não és o Deus do casamento, da união, porque estou em divórcio? Não é? Levantamos os nossos próprios ídolos diante de Deus, levantamos em nosso coração uma bandeira que não tem nada a ver com Deus, porque estamos na base do nosso achismo. Chegamos diante de Deus e falamos: mas espera aí, Deus, eu mesmo nas minhas dificuldades, quantas vezes já não fiz isso? Deus, mas Tu não és o Deus que provê. Olha o que eu estou passando, Deus sempre proveu, mas nós queremos que Deus sempre faça do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso tempo, Queremos assim: Senhor, eu tenho um boleto para pagar hoje e tal, Deus provê, que fulano toca no coração. Deus, eu não quero muita coisa, não, eu quero que o Senhor toque no coração daquele meu devedor, que está me devendo, toca no coração dele para pagar, que vai dar certinho para pagar isso aqui. E a gente chega diante de Deus com os nossos ídolos, dizendo: Deus, Tu és assim, Tu és dessa forma, faça desse jeito, haja dessa forma. Não é assim que as coisas funcionam. Vamos ver então diante, versículo 6, versículo 5: para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. E aí, voltando a falar sobre Israel, Israel tinha um costume, como disse, parecendo um menino mimado, pirracento, que Deus ia lá, repreendia duramente o povo, levantava homens como Elias, para alertar, para despertar o povo, para subjugar o povo. Aí o povo vinha, fogo do céu descendo, queimava ali o altar, até as pedras, a água consumia tudo, e o pessoal gritava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não passava pouco tempo depois, o próprio povo de Israel pegavam os seus filhos e sacrificavam outros ídolos. Aí você pensa assim: meu Deus, como pode agora o povo de Deus, que conhece a Deus, se voltar a fazer uma atrocidade como essa? Aí eu pergunto: talvez nós não fazemos como eles, mas aí estamos lá. Deus é Deus do impossível. Deus é o Deus que me faz campeão.
vencedor, né? Eu gosto dessa musiquinha, né? Deus dá asas, meu irmão, faz teu voo, né? Musiquinha assim, falo música, que louvor está longe. Aí nós criamos em nossa mente de que agora nós somos que nem o filho das trevas. Que são os filhos das trevas, né? Porque eles, no conhecimento que eles têm, vão em palestras motivacionais, chegam lá cabisbaixos, tristes, abatidos. Aí chega o cara lá: você não nasceu para perder. Prova disso, de que tinham milhões e milhões, né? Não, milhões, como você, para fecundarem o óvulo, mas você conseguiu. Aí você fica: estou me sentindo a última bolacha do pacote. Aí um dia, numa palestra que eu fui, que eu já fui um cara de negócios, né, como diz o pastor. Aí eu fui lá em Juiz de Fora participar de um negócio, fui convidado, me chamaram lá em cima, eu todo, né, bonitão, lá em cima, lá do palco, tinham quase 1000 pessoas lá, no centrão de Juiz de Fora, eu todo inchadão, né, você achando cara. Aí o cara virou assim: olha, eu vou te explicar sobre o poder das palavras. E esses dias eu debati com o irmão, falando com ele: olha, nossa palavra, ela tem poder apenas para 2 coisas: para machucar e derrubar, ou para auxiliar e levantar. Fora isso, a nossa palavra não tem poder para mais nada. O único que tem poder é Deus, e o único poder é a sua palavra, só. Então você pode usar a sua boca para abençoar alguém, auxiliando-lhe, ensinando-lhe, edificando. Ou você pode usar a sua boca para machucar, ferir alguém e derrubar esse alguém, né? Aí falando o homem lá sobre o poder da palavra, aí separou 2 grupos, né? O meu grupo tinha mais ou menos 300 e poucas pessoas, e separou um outro grupo também com 400 e poucas pessoas, tinha um pouquinho a mais. Já me começou rebaixando ali, né? Já parecia um teste de Jeová, assim, para me colocar no meu lugar. E chegou lá: a palavra tem poder, que não sei o que, papapá. Aí virou o pessoal lá, chegou lá: vocês vão vender muito. O pessoal: que não sei o que vocês vão alcançar lugares altos, o pessoal ficou todo animadão. E eu lá: o que esse cara vai aprontar comigo, com o meu grupo? Aí virou para a gente: vocês não vão vender nada. Todo mundo na hora, que ele queria mostrar o poder da palavra. Aí virou e falou assim: olha, vocês são a última bolacha do pacote. Aí eu falei: poxa, né, vai levantar nossa moral agora. Ninguém quer vocês, deixou vocês por último. Aí ele virou e falou assim: tá vendo? A palavra tem poder. Eu falei: tem, para derrubar, né? Aí me senti assim, né? Poxa, realmente, né, a última bolacha do pacote acaba ficando murcha. Que ela vai ficando ali, vai ficando, né? Vai pegando mais umidade, vai esfarelando, vai quebrando. Aí eu pensei, repensei, me senti, sair dali, mas não vou mentir para você não, bem cabisbaixo, bem triste. E aquilo ficou no meu coração. Vim embora para casa, cheguei em casa 1h pouca da manhã. Aí a mulher perguntou: como foi o congresso? Eu me sinto a última bolacha do pacote. Aí ela: então tá bom. Eu: não tá bom não. Porque nós criamos em nosso coração, em nosso eu interior, quando nós ouvimos essas musiquinhas que tem por aí, quando nós ouvimos umas pregações que tem por aí, de que Deus agora é o nosso servo, de que Deus agora Ele vai fazer as nossas vontades, porque agora, já falei aqui na quarta-feira, mas eu tenho que falar de novo. Como diz um pregador por aí, nós somos o ponto fraco de Deus. Inventaram esse trem aí. De que Deus agora está sobre o estrado dos nossos pés, para nos fazer andar em lugares altos. Mas aí me chega agora estes homens, estes anciãos que representavam agora Israel, para questionar o profeta Ezequiel. E pelo decorrer do texto nós já vamos de cara vendo que Ezequiel nem perguntou para eles assim: olha, o que vocês vieram fazer aqui? Não, Deus já foi mostrando tudo para ele: abre a tua boca e fala.
que o coração deles estão cheios de ídolos, achando que eu vou livrá-los, achando que eu vou trazê-los. Primeiro, versículo 6: portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos, deixai os vossos ídolos, deixai agora as abominações, esses deuses que vocês levantarem os seus corações, abandone agora essas abominações. Versículo 7: porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar, outras traduções, que se afastar, de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal, um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E agora vem um perigo, já estava difícil o negócio. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel, e levarão a sua maldade como a da maldade do que perguntaram: será a maldade do profeta? Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com as suas transgressões. Então eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Aí o Senhor dá um alerta, dizendo assim: olha, não vem, português agora, tradução Rafael Teres Lopes, revista corrigida e atualizada, se vocês vier com palhaçada, querendo enganar o profeta, persuadir ele, eu vou cortar vocês, eu vou envergonhar vocês no meio do povo. Agora, se o profeta se encantar com as farolinhas que ouviu e tentar falar outra coisa que eu não falei, eu vou trazer a maldade sobre ele e vou envergonhar ele diante do meu povo. Aí você pensa assim: Rafael, mas isso vai acontecer no nosso meio no tempo presente? Eu acredito que não, bem que eu gostaria que Deus voltasse a matar, sabe, pastor, igual o Ananias e Safira, lá no início da igreja primitiva, tentaram enganar o Pedro, mas estavam tentando enganar o Espírito Santo de Deus, e começou a matar. Se matasse um cadinho, pastor, pelo menos uns 50%, já melhorava, sabe, dos falsos profetas, já dava uma ajudada boa. Mas aí, o que acontece? Que Deus agora se levanta, não no nosso tempo presente, mas no dia do juízo final. Vai acontecer mais ou menos igualzinho isso aqui, um pouquinho pior. Porque ai dos pastores, não é eu, o Senhor diz, naquele dia, que proferiram palavras mentirosas, que enganaram o povo. Porque naquele dia, eu não sei como vai ser, mas serão levantados e apontados, como quem levou o povo à perdição. A vergonha vai cair sobre eles, e eles vão sendo conduzidos ao inferno, Diz testemunho de Jeová que não tem inferno, tem um lago, de fogo eterno, em que ali haverá pranto e ranger de dente. Então não tem inferno, não, tem um lugar lá, Então, meus amados irmãos, nós agora voltemos para a palavra do Senhor e começamos a refletir nas nossas ações, nas nossas orações, no nosso comportamento quando nos apresentamos diante de Deus, diante dos seus filhos, Pode chegar lá diante do pastor, tinha uma mulher que chegou lá, eu achei que ela ia mesmo faca na caveira, ela estava quase, eu achei que ela ia chegar para o pastor com uma faquinha assim: cadê minha restauração?
Você não tem uma visão, não? Você não tem uma palavra, não? Os irmãos que estavam aqui presenciaram isso. Toda hora, você não tem nenhuma palavra para mim, não? Você não tem uma revelação, não? Coitado do homem. E assim eles fizeram, querendo chegar agora para Ezequiel, para os profetas. E foi um alerta duplo para o povo e para os profetas: não fala o que eu não mandei falar. E vocês não vêm enganando o profeta, não, com palavrinhas cheias de lisonja, né? Para ver se sai alguma coisinha boa, porque vai vir maldição sobre os profetas e sobre vós. Mas os homens construíram em seus corações, no seu coração, os ídolos. Levantaram os ídolos. Os ídolos de quê? Do Deus dos 7 mergulhos de Naamã, na campanha dos 7 dias, 7 segunda, 7 quarta, 7 sexta-feira, para receber um milagre urgente. Os homens se levantaram agora, os seus ídolos da prosperidade. Levantaram agora os pregadorzinhos famosos. Fulano, que palavra linda, toda vez que ele prega, ele me faz chorar. Mas se ele te prega e não te faz se arrepender dos seus pecados, me desculpe, é um palestrante motivacional, é um contador de história. Porque se alguém que ministra a palavra de Deus não faz você pensar, não faz você repensar as suas atitudes, tome cuidado. Porque tudo aquilo que vem acalentar os nossos corações, que vem assim massagear o nosso ego, não nos leva para próximos de Deus. Mas me leva sim, irmão Rafael. Quando eu escuto aquela mensagem, aquele louvor, eu choro tanto. Eu choro tanto, eu sinto a presença de Deus. Mas aí abandonou o pecado, abandonou a prostituição, abandonou a mentira, abandonou a fofoca, abandonou o erro, o engano? Não abandonou, não. Então me desculpe, se a palavra de Deus não vem como espelho diante de nós, a confrontar-nos as nossas atitudes, repense se é a palavra de Deus, se não é a palavra do homem. Versículo 12: veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Versículo 14, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Vão salvar só eles, o resto vai ser consumido pelo fogo. Mas Deus é tão bonzinho, Deus é tão amoroso, mas Ele diz que se alguém se rebelar contra Ele, pecando contra Ele, Ele vai fazer o quê? Se tornar instável o sustento do pão, enviará a fome, arrancarei do meio dela os homens e os animais. Vai vir a destruição. Mas que Deus é esse, gente? Que a gente parece que a gente não conhecia antes. Que Deus é esse que agora vem contra aquele que peca? Meu irmão, e quando Ele vem contra nós, né? Estava contando para o pastor da minha marquinha aqui, na minha barriguinha. Resolvi fazer um cafezinho. Eu gosto de falar de exemplos, né? Porque é mais fácil. Resolvi fazer café sem camisa. Aí tem gente aí de ministério aí que já está até desviando, já escandalizando, porque o presbítero foi fazer café sem camisa. Aí fui fazer o café sem camisa lá em casa, e era daqueles que tem um cabo assim de madeira e fica meio bambo, sabe? Eu tirei água fervendo assim e vim para passar o café, né? A água no café, e ele veio, queimou minha barriguinha. Aí eu fui lá, coei o café, né? Segurei.
Aí o pastor falou: não deu vontade de falar, não deu vontade de chutar. Eu falei: vontade deu. Falei com ele olhando para a piscina, que o velho homem chegou a apontar a cabecinha assim para o lado de fora da água, assim, querendo ressuscitar. Mas quando a gente passa pela lavagem da regeneração da palavra, o velho homem morre. Não é que ele não queira voltar à vida de vez em quando. A vontade de explodir, de jogar caneco para um lado, chutar o pó da barraca, falar um monte de besteira, vem, lógico que vem. Só que eu falei assim: já queimou, vou fazer o quê? Eu vou pecar agora? Não, já queimei a barriga, não preciso trazer mais desgraça para a minha vida. Não. Aí uma coisa importante que às vezes as pessoas passam desapercebidos a respeito da palavra de Deus, é que não nos é impedido de ficarmos com raiva, não, meu irmão. É tipo assim: subiu, vai, ó, subiu, mas tem que descer rapidinho, porque se não descer a pressão, vai acontecer coisa errada. O problema de quando a gente ira, não é irar, é o que acontece quando nós damos vazão à ira. Nem pegar no pescocinho de um cara assim, só não aperta. Por quê? Sem morrer, né? E eu era assim, ó, eu já quebrei para-brisa de carro, paguei 500 conto para arrumar por causa disso. Estou lá esperando a Cleide dentro do carro, nervoso, pá, nada do carro dela vir, e pá, eu com pressa, com um monte de coisa para resolver, a mulher está demorando, foi subindo, o sangue foi subindo, foi assim, de relance, foi coisa rápida, um soco no para-brisa de leve, foi leve, não foi suficiente, fez como se fosse um estrondo, trincou tudo. Não dava nem para falar assim: vou sair daqui, né, andar alguns dias, depois eu troco. Não tive que gastar 500 e poucos reais por causa da minha raiva, por causa da minha ira. Não é que nós não vamos irar, nós somos humanos, nós somos pecadores, nós somos falhos, né? Na hora que a ira vem, minha mãe falava um negócio muito interessante comigo: você está nervoso? Entra debaixo da cama e levanta ela com aquele colchão ortopédico que eu tenho. Levanta, vai, tu não é homem, não é forte, tu não é macho. Aí eu comecei a respirar fundo, né? Contar até 10 milhões. Na realidade, Jesus chegou um momento na minha vida que eu bati de frente com Ele. E é igual também na palavra do Senhor, é o que nós estamos lendo aqui: se alguém pecar contra mim, eu irei contra ele. E é assim que Deus faz contra nós. Estava tudo bem, né? Casamento estava legalzinho, né? Não estava legalzinho não, mas vamos, só para a gente fingir que estava tudo bem e para a gente contar a historinha, né? Casamento estava tudo bem, não estava. Estava nem aí para Deus, estava nem aí para servir a Deus, estava nem aí para a própria casa. Não conheço muito de vós, não sei como era o casamento de vós, então eu posso falar à vontade. Se o pastor falar, alguém pode se identificar, né, pastor? Ah lá, o pastor está falando de mim, mas como eu não conheço, então eu posso falar. Chega lá, o marido: oh meu amor, olha, tomei banho, fiz a barba, né, estou todo bonitão. Daí, o problema é seu. Aí passa um dia, 2 dias, e a mulher, com todo respeito, é mestre em queimar fusível de homem, sabe? Fósforo está aceso, pegando fogo, a mulher vai lá e apaga. Mas por que faz isso? Porque é vontade própria, né? Você tem vontade própria, vai lá, né? Eu vou todo feliz, todo alegre, o cara chega de bom humor em casa: ô meu amor, né? Ou então já grita no portão: amor, tem janta? Aí a mulher já grita: se você quiser você faz, se você quiser você pede lanche, eu não vou fazer merda nenhuma não. E comer, já passei raiva na empresa, e passei raiva com o menino, e passei raiva disso, daquilo. Aí depois o cara pensa assim: pra que eu vim para casa?
Ou a mulher, né, para não falar que estou pegando só o lado das mulheres, né, que as mulheres são maioria aqui, né, pega o lado dos homens também. Aí a mulher toda cheirosa, toda perfumada, toda produzida, os meninos não estão em casa, o marido, não, hoje eu vou chegar cedo em casa, e o filho de Deus chega 9 horas da noite, mulher morta, fala, já estou cansado, aguentei até agora eu vou dormir, agora eu quero saber mais nada, né? Mas o problema é que vai se desgastando. Uma das coisas que eu, assim que fiquei noivo, eu tive que aprender a fazer é queimar o fusível do orgulho, porque um dos maiores destruidores de casamento chama-se orgulho, de acharmos que eu estou com a razão, eu estou certa, ou eu estou certo, não me interessa a opinião do outro, a situação do outro, eu estou certo, a opinião do outro não me importa, porque o outro perdeu razão. Assim, no momento que ele chegou atrasado, no momento que ele pisou na bola, ele perdeu a razão, já foi por água abaixo. Aí quando chega, vai passando um dia, vai passando 2 dias, e vem a pirraça, e vem a discussão, e vem a briga, e aí vem o fim. Mas por que chegou a esse ponto? Por que deixou chegar a esse ponto? Por causa do orgulho. Se quiser ele que mude, se quiser ela que faça, se quiser ele que me peça perdão, se quiser ela que me peça perdão. Aí eu acho lindo, vou falar de onde eu era, tá? Do mistério de onde eu vim. Acho lindo, um monte de crente na igreja, irmão, me perdoa, irmão, pelo que eu falei, me perdoa, irmão, pelo que eu fiz. Chegava no púlpito, irmão, falei uma palavra que te ofendeu, me perdoa. Mas não consegui perdoar a esposa dentro de casa, não consegui perdoar o marido dentro de casa, fazer aquele show lindo e maravilhoso, abraçando, pedindo perdão e chorando, mas a esposa dentro de casa, o marido dentro de casa, os filhos dentro de casa, não conseguia perdoar. Deveríamos dar mais atenção àquele que está conosco, àquele que está do nosso lado, do que quem está do lado de fora. E uma coisa difícil de fazer, né? Porque está sempre ali do lado, está sempre junto, né? Mas uma coisa difícil, fulano de tal ligou, não, tem que atender. Mulheres, estejam atentos a isso em nome de Jesus, porque isso irrita qualquer homem na face da terra. A amiga ligou, o telefone pode estar no chão, debaixo do carro, dirigindo, no meio do trânsito, terrível, a mulher abaixa o celular, atende, amiga, alô. Aí o marido liga, parece que a mulher tem um sexto sentido, sabe que é um homem que está ligando, está dentro da bolsa. A mulher, não, deve ser ele me ligando, não vou atender não. Não vou atender não. E o homem também faz as suas pirraças, né? Chega em casa, eu estou nervoso, sento na frente do sofá e não vou fazer mais nada. Aí a mulher chega, mozinho, o que você quer comer? Você que sabe. Se vira. Ignorância de ambos os lados. Aí Deus fala assim, aí o pessoal acha que não, né? Deus, os olhos de Deus estão sobre todos os homens da face da terra. Deus é as 3 características de Deus: onipotência, onisciência e onipresença. Somente Deus tem essas 3 características. Se você tiver uma delas, se considere Deus. Onisciência, sabe todas as coisas. Onipresença, está em todos os lugares. E onipotência, detém todo o poder. Essa é a característica de Deus. O salmista falou, tu me vias ainda informe, lá no ventre da minha mãe, que ia me surgindo osso a osso, carne, né? Formando os meus ossos, conhece ainda, esquadrinhas os meus pensamentos, antes que palavra houvesse da minha boca. Aí você acha que Deus não está vendo a atitude que você estava tendo no teu casamento. Aí ele falou assim, agora, deixa eu, vou enviar o mal, porque estava tudo bem, né? Não estava tudo bem, mas ele falou, vou dar um jeitinho nesse negócio, vou apertar esse negócio, vou desencarrilhar os trilhos agora, que eles vão ver como é que ele se vira, porque aí eles vão se lembrar de mim. Aí diz assim, se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. É bem assim com algumas pessoas, né?
Deus vem, destrói o rapaz ou a mulher, na nossa linguajar mineiro, o candango, destrói, arrebenta ele, fica todo arrebentado de um jeito que ninguém consegue nem chegar perto para conversar, porque a ignorância tem limites elevados. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos, nem a filhas livrarei, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Porque às vezes nós achamos, né, maridinho, presbítero, né, eu brinco com a Cleia, né, presbítero, meu marido é presbítero, serve a Deus, né, homem segundo o coração de Deus, procura fazer a vontade do Senhor, humilde, quebrantado, posso fazer o que eu quiser. Não vai nessa não, vai nessa não. E de vez em quando aparece, pastor, a minha esposa era pastora, me largou, está com outro pastor. Olha, mas espera aí, não é servo de Deus? Quer dizer que nós temos segurança, né? Porque ele é presbítero, ela é presbítera. E se eu trouxer a espada sobre tal terra, e disser espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Não adianta. Vim para o Ministério Atalaia de Deus, estou com o pastor Henrique Lino, sou ovelha poderosa, ungida. Se você não colocar a tua vida em ordem, esquece. Não adianta. Se rotular, ter um título, não vai resolver absolutamente nada, porque você endeusou, colocou no teu coração, dizendo, grande, é grande, né? Grandioso pastor Henrique Lino. Mas se eu e você, nós não colocarmos a nossa vida, nossa casa em ordem, não praticarmos a verdade, a justiça, não receberemos de Deus o seu cuidado, pelo contrário, teremos o seu castigo, teremos a sua condenação. Falava ainda com a Bruna no carro, né? Muitas pessoas se esquecem de que quando nós pecamos contra Deus e não nos arrependemos pelo ato que nós cometemos, pela ação que cometemos, nos tornamos inimigos de Deus. Mas eu sou ovelhinha, mas eu ainda choro quando eu canto um louvor. Mas se você não se arrependeu do pecado que você cometeu, você é inimigo de Deus. Se você é inimigo de Deus, o amor do Pai não está derramado em seu coração através de Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus não habita em você. Por isso que é tão importante sempre. João Batista inicia pregando: arrependei-vos, raças de víboras. Jesus continua: arrependei-vos, adúlteros. Não muda o discurso. E ainda afirma: se alguém quiser, é só se alguém quiser, se não quiser, não posso fazer nada. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, se nós queremos chegar até Cristo, e de Cristo chegarmos a Deus, e através de Cristo sermos cheios do Espírito Santo, temos que começar a abandonar a bagagem do pecado. Temos que começar a arrancar dos nossos corações os ídolos que nós levantamos, achando que Deus vai fazer assim ou Deus vai fazer assado, porque eu ouvi uma palavra, ouvi um louvor, e Deus agora está subjugado à minha vontade. Deus não está subjugado à nossa vontade, nós é que temos que nos subjugar à vontade de Deus.
Não somos nós que controlamos a mão de Deus, como diz por aí, de que quando nós oramos a mão de Deus se move. Não, não é assim que funciona. Quando Ele quiser, Ele se move. Quando Ele quiser, Ele faz. E a gente fica assim: Deus fez. Deus sempre vai nos surpreender com o seu poder, né, Bruna? Com os seus milagres. A gente fica assim: que isso? Nunca esperava que Deus fizesse algo desse tipo, mas Deus faz, porque Deus vai além do nosso pensamento, além do nosso entendimento. Ele mesmo diz, Ele mesmo afirma a respeito da sua palavra. O apóstolo Paulo escreve lindamente a respeito disso, porque Deus está poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele vai além das nossas expectativas. Mas aí eu lembro também de Tiago: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo, a tempo de quem? Meu? Não dele, vos exaltará. Então nossa obrigação, nosso dever, liçãozinha para casa, anota no caderno e pratica quando chegar em casa: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Tira os ídolos do teu coração, das tuas emoções. Eu tenho um ídolo. Meu irmão, pecado nenhum me domina, mas quando eu vejo uma Coca-Cola e uma picanha, pecado da glutonaria me toma conta. Tira o ídolo do teu coração. Eu aguento qualquer coisa, igual quando a gente era criança, né? Eu tolero tudo, mas falou da minha mãe, pau quebra, eu caio em cima mesmo, né? Ou seja, tem um pecadinho de estimação. Então eu falo assim: olha, descontrole emocional. Você não me pertence mais. Instabilidade emocional. Você não me domina mais. Quem me domina? O Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus agora reina sobre as minhas emoções. Porque tenho certeza do que eu estou falando, porque eu já passei por isso. Já fui assolado uma vez pela depressão. Fui tomado, assim, me pegou de um jeito que eu falei: se a Cléia não tivesse do meu lado, meu irmão, vaca ia para o brejo. Ela foi o canal de bênção de Deus para a minha vida, para me ajudar. Mas se eu não cavasse a minha saída de dentro daquele buraco, estava lascado. Um dia eu acordei e falei assim: eu estou triste, perdi minha empresa, perdi meus negócios, estou com uma dívida altíssima, não sei o que eu vou fazer, não sei como que eu vou agir. Aí eu comecei igual aqueles crentes: Deus, eu preciso de um milagre, preciso de uma resposta. A resposta não veio, o milagre não veio. E eu fui só afundando. Não queria acordar, acredite, não queria nem comer, por incrível que pareça. Não sentia prazer nem em beber Coca-Cola. Quem me conhece sabe, né? Nem gelada. Acabou, não tinha gosto não, Pedrinho. As coisas começaram a perder até sabor. Estava dentro da igreja, parecia um zumbi. Quando eu ia à igreja, aí a Cléia virou para mim, na delicadeza que só ela tinha, que ela tem, né? Se você ficar do jeito que está, não dá. Não dá o quê? Quer dizer que quando tudo estava bem, você estava do meu lado, agora que as coisas estão ruins, você não está do meu lado? Não, eu vou continuar do teu lado, mas do jeito que você está, contigo eu não consigo caminhar, senão você vai me levar para o buraco junto. E eu não quero ir para o buraco não, eu tenho filho para criar, e você também tem. Entrei dentro do meu quartinho, dobrei meu joelho, chorei, meu irmão. Não tinha palavra não, só chorava. Fiquei umas 7 horas ali dentro. Chorei, suei, chorei bastante. Falei assim: Deus, dessa vida eu não quero mais. A tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não é o que diz a tua palavra?
Aí fui, né, levantei o meu ídolo, né, colocar Jesus contra a parede. Eu falei com Cristo: o Senhor morreu na cruz do Calvário, me lavou com sangue puro e carmesim, para mim ficar caído, não. A tua palavra, eu gosto demais dessa, eu repito 300 milhões de vezes, toda vez que eu prego eu lembro dessa passagem. O Senhor me arrancou de um charco de lodo, tomou-me pela mão direita, colocou os meus pés firmes sobre a rocha. Meu irmão, eu saí de dentro igual aqueles carinhos quando sai daqueles congressos, né? Animadão. Uhul! Saí, já fui pegando as contas, já fui somando tudo. E beleza, lá vai 30 mil. Eu não sei nem onde cair morto. Olhei para aquilo e falei: o que dá para pagar? E vão trabalhar. E vão trabalhar. Deus, o Senhor abre porta, o Senhor fecha a porta, está tudo no controle das tuas mãos. O Senhor é a alegria, o Senhor é a força, e eu preciso de Ti. Se o Senhor quiser me ajudar, o Senhor ajuda. Se não, a vaca vai para o brejo, no caso o boi vai ir para o brejo, já era, estou perdido. Aí eu fiz uma das orações que eu guardo até hoje no meu coração, e dói. Eu falei assim: Deus, a minha esposa não é o meu sustento, os meus filhos não é o meu sustento, meu trabalho não é o meu sustento, não é a minha base, não são os meus pais, não é o meu conhecimento, não é a minha inteligência, não é o meu trabalho. O Senhor é quem me sustenta, o Senhor é a força da minha salvação. A minha vida está em Ti, firmada em Ti, somente em Ti. Se o Senhor não me levantar, não tenho mais o que fazer. Eu chorei, eu ainda choro ainda quando lembro disso, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é o meu esteio. A minha vida está firmada nesta verdade, e se Ele não for esta verdade, se Ele não for esta verdade, já era para mim. Não existe vida para mim sem Ele. E aí as coisas começaram a mudar, como diz a palavra do Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé.